Olá, aqui é o Alexandre Afonso e esse é mais um vídeo da Allworks para você, onde a gente vai comentar aqui sobre Spring MVC versus Spring Boot. Eu vou dar uma definição aqui para você sobre esses dois frameworks e no final a gente vai chegar a uma conclusão, se eles são frameworks que concorrem um com o outro, ou seja, você tem que escolher ou Spring MVC ou Spring Boot, ou então se eles são frameworks que podem conviver harmoniosamente dentro de uma mesma aplicação. Então a gente vai definir e depois concluir. Para começar, a gente vai falar do Spring MVC. A gente vai conversar aqui, vamos definir aqui para que serve o Spring MVC. Primeiro eu vou falar da função dele. A função dele é atender requisições web, ele precisa atender requisições web, ele processa, ou melhor, ele delega o processamento dos dados que vieram na requisição ali para alguma outra classe, dentre as classes que estão ali em alguma outra camada da sua aplicação, e depois, no final das contas, é a função dele também dar uma resposta para essa requisição. Então ele atende a requisição, delega processamento e devolve uma resposta. Esse é um framework, o Spring MVC é um framework web que atende o padrão MVC. E para você entender melhor o que é MVC, eu vou descrever aqui com você um processo de uma requisição e em cada ponto eu vou te falando onde que está o M, que é Model, onde que está o V, que é View, e onde que está o C, que é Control. Então você vai precisar imaginar aí o seguinte, imagine que você está lá no browser, está no seu notebook lá, e você escreve o endereço da sua aplicação, de alguma página da sua aplicação, e aperta Enter. Quando você aperta Enter, o que vai acontecer é que vai sair uma requisição ali do seu computador, e vai até o servidor da sua aplicação. Quando chegar no servidor da sua aplicação, o que vai acontecer é que ele vai pegar essa requisição, vai procurar qual que é o serviço que está dentro da máquina que atende a essa requisição. Vamos supor aqui que esse serviço seja o Tomcat. O Tomcat está lá, então ele vai atender essa requisição. Quando o Tomcat atender essa requisição, ele vai ver lá qual é o servlet ou o filtro que está configurado para poder atender aquela requisição, para de fato processar os dados daquela requisição. Como a gente está aqui falando de Spring, de Spring MVC mais especificamente, vamos colocar que está ali somente o servlet do Spring MVC. Então esse servlet do Spring MVC vai atender essa requisição. Aí o que vai acontecer? Ele vai procurar um controlador. Então, tanto o controlador do Spring MVC que está atendendo essa requisição inicialmente, quanto também o nosso controlador, seria o C aí da sigla MVC, Model View Controller. Então esses dois são o C do MVC. Aí quando o nosso controlador pega essa requisição, o que ele vai fazer? Ele vai delegar esse processamento para alguma outra camada, para alguma outra classe. Esse seria o M da sigla MVC. Vamos pôr ali sua camada de serviço, é o M da sigla MVC, é o model ali dessa sigla. Então, sua camada de serviço vai processar, vai devolver alguma coisa, algum retorno, e se devolver algum retorno, alguma coisa, vai ser função aí do Spring MVC, mas inicialmente do nosso controlador, que faz parte ali, que faz o uso dos recursos do framework Spring MVC. Então ele vai pegar esses dados e jogar na resposta. Aí já seria o view, que é onde os dados que você está colocando na resposta vão ser processados junto com a página HTML de template, porque quando a gente fala de Spring MVC, aqui nesse caso especificamente, a gente está colocando onde ele atende uma requisição, delega processamento e pega os dados de retorno desse processamento e processa junto com uma página HTML para jogar na resposta dessa requisição e no final das contas esse HTML, que já foi processado junto com os dados dele, vai ser colocado no browser. Então a gente termina aqui uma explicação aqui pequena, básica sobre Spring MVC. Agora vamos ali pro Spring Boot. O que seria o Spring Boot, quais as vantagens dele, por que a gente utiliza o Spring Boot? O Spring Boot ele veio para facilitar a nossa vida como desenvolvedor. Antes dele já era muito bom o que a gente tinha com o Spring, com todos os frameworks ali dentro do ecossistema Spring, e com o Spring Boot ficou ainda melhor, principalmente por causa de 3 pontos que eu quero destacar aqui nesse vídeo. O primeiro é que ele adota convenção sobre configuração. Ele evita com que a gente tenha que colocar configurações explícitas para que algum projeto ali dentro do ecossistema Spring e até mesmo projetos de fora do ecossistema Spring tenham que ser configurados.
dentre eles inclusive o MVC, se você quiser utilizar os dois, o Spring MVC no caso, né? Se você quiser utilizar os dois juntos. Para utilizar o Spring MVC em um projeto Spring, digamos assim, puro, sem o Spring Boot, você teria que ter uma configuração parecida com essa aqui que eu estou te mostrando aqui na tela agora. Agora, se você coloca o Spring Boot dentro do seu projeto, você já passa a não precisar ter que configurar o Spring MVC. Você configura se você precisar de algo que a configuração padrão, que é a convenção do Spring Boot, não te entregue. Aí você precisa colocar ali a configuração extra. Mas mesmo assim você só coloca o que é extra, você não precisa configurar tudo do zero. Então tem esse primeiro ponto, é muito bacana, que ele adotar aí configuração a partir das convenções, que ele adota, então ele configura o nosso projeto. O segundo ponto tem a ver com o POM XML da nossa aplicação. O nosso POM XML, aí, se você utiliza Maven, você vai entender o que eu estou falando, ele ajuda a gente a organizar o nosso POM. Não só a organizar, como também colocar no path já dependências que são compatíveis entre si. Por exemplo, se você vai utilizar o próprio Spring MVC ou se você vai utilizar o Hibernate, ele já te dá ali uma dependência onde ele vai colocar como dependência daquela dependência. Por exemplo, o Spring Boot ele tem uma dependência ali preparada para você que a única função dela, ou uma das funções principais pelo menos, já deixar ali como subdependências tudo o que a gente precisa para fazer, por exemplo, o Hibernate funcionar. E o legal disso é que você já baixa o Hibernate, baixa tudo que o Hibernate precisa e já baixa ali as versões que são compatíveis, porque se eles liberaram, se eles colocaram uma release ali do Spring Boot para a gente poder utilizar, então quer dizer que eles já validaram essas versões ali que estão, a compatibilidade de tudo que está indo para o path da nossa aplicação, então a gente tem essa segurança a mais. Além da organização do nosso POM, a gente tem a segurança de que aquilo que a gente está colocando no nosso path, as versões dos jars que estão no nosso path, são compatíveis entre si. E um último ponto que é muito bacana é que ele já tem um servidor embarcado nele. Ele já tem uma forma da gente levantar o projeto, tanto para fazer testes ali na nossa máquina enquanto a gente está desenvolvendo, como também em produção. Ele já tem uma forma da gente levantar a nossa aplicação em um servidor que já está dentro dele. Na maioria dos casos é o Tomcat. Você pode configurar outros, mas por padrão vem o Tomcat e é o que a gente utiliza, é o que você pode utilizar em produção também. Então isso facilita muito a nossa vida. A gente não precisa ficar configurando, a gente não precisa ficar colocando o Tomcat ali junto com a nossa, configurar o Tomcat na nossa IDE, junto com a nossa aplicação, para depois poder fazer algum teste. A gente pode fazer enquanto você está ali na IDE mesmo, geralmente o STS, o Spring Tool Suite, você já tem ali ferramentas para levantar o seu projeto sem ter que explicitamente colocar um servidor web, como também se você tiver o jar do seu projeto, aquele jar que o Spring Boot gera, você consegue levantar a sua aplicação web somente com esse jar. Então isso é uma coisa muito bacana e que facilita muito a nossa vida, tanto em desenvolvimento, como também para colocar o nosso projeto em produção. E qual que é a conclusão que a gente tira disso tudo, Eu te dei uma definição do Spring MVC, agora a gente acabou de conversar sobre o Spring Boot. Qual que é a conclusão? Primeira conclusão, somente com o Spring Boot você não tem um projeto web. Ou seja, você, para ter um projeto web, utilizando ali as coisas que estão dentro do ecossistema Spring, você vai precisar do Spring MVC. Então o Spring Boot ele não é um framework web. Às vezes ele é confundido como um framework web, porque muitas das vezes que a gente vai olhar alguma coisa sobre o Spring MVC, muitas das vezes que a gente vai olhar alguma coisa sobre o próprio Spring Boot, o Spring MVC está no meio ali como uma aplicação de exemplo para poder justificar aquela explicação que o autor do conteúdo, seja lá no nosso próprio blog, seja em outros blogs que você encontra aí pela internet, para ele criar um exemplo melhor, ele acaba utilizando ali o Spring Boot para falar do Spring MVC, ou ele utiliza o Spring MVC quando está falando do Spring Boot. Por isso que muita gente confunde e acha que os dois são concorrentes, ou que quando você está utilizando o Spring Boot você já tem um projeto web por si só, e não, somente com o Spring Boot você não tem um projeto web. A segunda conclusão aqui
é que o Spring, na verdade eu até já falei, né, é que o Spring Boot ele é totalmente integrado, né, com o Spring MVC, porque quando você coloca o Spring Boot na aplicação, você já deixa de ter que configurar o Spring MVC. Obviamente, como eu já disse, você configura aquelas coisas extras, né, que talvez aquilo que está lá no Spring Boot não te atenda, mas eu acredito que ele atende a maior parte dos casos, pelo menos nas aplicações pequenas e médias ali, o que tem no Spring Boot já vai te atender muito bem, principalmente no começo do projeto, que é um tempo ali mais conturbado, né, onde você tem mais problemas para resolver naquele começo de projeto, que às vezes você nem precisa de configurações extras, por mais que o projeto na sua fase final seja um projeto complexo, ele vai te ajudar bastante, porque ele vai evitar com que você tenha que fazer configurações e vai assim te ajudar muito. Então ficou aí a conclusão final aqui para fechar esse vídeo, é que os dois, eles podem, não só podem, como devem ser utilizados juntos na mesma aplicação, um complementa o outro. O Spring MVC é ali para a web, para a parte web, o Spring Boot é para nos ajudar ali com a infraestrutura, principalmente infraestrutura de configurações do nosso projeto. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, não deixe de curtir aí, de compartilhar com seus amigos. No mais, um abraço e até uma próxima. Tchau!